Pacífico sempre foi grande demais para ser compreendido, não apenas vasto, antigo. Tão antigo que algumas partes dele nunca viram luz, nunca sentiram calor, nunca foram tocadas por nada que respirasse ar. Era ali, nessas profundezas esquecidas, que algo escutava. O navio de pesquisa Aquila navegava lentamente a mais de 300 quilômetros da costa. A missão era simples: mapear uma região anômala do fundo do mar, onde sensores captavam sons impossíveis. Frequências baixas demais para baleias, longas demais para terremotos. Na terceira noite, o mar ficou estranhamente calmo. Nenhuma onda, nenhum vento. Apenas uma superfície lisa como vidro negro. Isso não é normal, murmurou Helena, a bióloga marinha, olhando para o radar. Nem em noites sem lua. Foi então que o som começou. Primeiro, parecia um lamento distante. Um canto. Grave, lento, vibrando nos ossos mais do que nos ouvidos. Os instrumentos enlouqueceram. Linhas tremiam. Alarmes piscavam sem padrão. Deve ser interferência, disse o capitão, sem convicção. Mas o som ficou mais forte. E então, alguém respondeu. Não com voz humana, mas com o casco do navio. Um toque. Algo estava tocando o Aquila por baixo, com curiosidade ou reconhecimento. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela conhecia aquele padrão rítmico. Não era aleatório. Era intencional. Capitão? Disse ela, engolindo seco. Seja que for, está usando ecolocalização. Antes que ele pudesse responder, o navio inteiro tremeu. Algo enorme passou sob eles, deslocando a água com força suficiente para inclinar o convés. Pelas câmeras submersas, por um único segundo, apareceu uma sombra. Não tinha forma definida. Era longa demais. Grande demais. Mas havia olhos, dezenas deles, abrindo-se ao longo de uma massa serpentina, cada um refletindo a luz artificial como espelhos quebrados. A criatura cantou de novo. Dessa vez, todos sentiram. O som atravessou o corpo, mexendo com memórias, com medo primitivo. Um dos técnicos caiu de joelhos, sangrando pelo nariz. Outro começou a rir, riso histérico, até gritar para que o som parasse. Desliguem tudo! Gritou o capitão. Luzes. Motores. Quando o navio mergulhou na escuridão, o canto cessou. Silêncio. Por longos segundos, nada aconteceu. Então, uma voz soou no intercomunicador. Helena. Ela congelou. Quem está falando? Respondeu a voz falhando. Você me escutou antes, disse a voz, profunda, arrastada, como se estivesse aprendendo a falar. Agora eu escuto você. Os sistemas desligados começaram a ligar sozinhos. As telas mostraram imagens do fundo do mar, como se algo estivesse controlando as câmeras. A criatura se aproximava lentamente. Agora era possível vê-la melhor. Não era um animal. Animais não têm simetria quebrada daquela forma. Animais não têm cicatrizes fossilizadas. Aquilo parecia antigo, feito de camadas de carne e ossos sobrepostos ao longo de eras. Como se o próprio oceano tivesse crescido algo para se proteger. — Que você é? Sussurrou Helena. A criatura respondeu sem palavras. Imagens invadiram sua mente, continentes se movendo, estrelas caindo no mar, cidades afundando antes mesmo de serem construídas. Eu sou o que ficou. A voz ecoou dentro dela, quando os outros foram embora. O casco do navio começou a rachar. Vocês fazem barulho demais, continuou a criatura. Vocês acordam coisas. Eu mantenho silêncio. Um por um, os tripulantes começaram a desaparecer. Não havia gritos. Apenas o som de água. E depois nada. A criatura não os atacava com violência. Ela recolhia, como quem limpa algo fora do lugar. Helena correu até o convés. O mar estava diferente agora. A superfície pulsava, como se respirasse. Sob ela, milhares de olhos se abriram. Por favor, implorou.
Nós não sabíamos. A água se ergueu, formando algo parecido com um rosto diante dela. Agora sabe, disse a criatura, e alguém precisa contar. Quando o resgate encontrou o Aquila, dias depois, o navio estava vazio, sem sinais de luta, sem corpos. Apenas Helena, sentada no convés, olhando para o horizonte, repetindo a mesma frase, em voz baixa. Ele ainda está cantando. Desde então, submarinos evitam aquela região do Pacífico. Satélites registram sons inexplicáveis vindos das profundezas, e às vezes marinheiros juram ouvir um canto grave sob seus barcos. Não é um aviso, é um lembrete. O oceano não é nosso, e nunca esteve vazio.